Após ser demitido do meu trabalho de arquitetura, fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Eu havia descoberto algumas boas partes da internet e como ganhar dinheiro online, e consegui construir um negócio para sair daquela situação. Só cheguei onde estou hoje através de ação. E se perder o emprego se revelasse a melhor coisa que já lhe aconteceu? Em 2008, Pat Flynn foi demitido de seu emprego em arquitetura e aproveitou o momento para lançar o Smart Passive Income, hoje uma das plataformas mais confiáveis para empreendedorismo online. No passado, ter informações que outros não tinham fazia você parecer mais inteligente. Hoje todos temos acesso às mesmas informações. A capacidade de aprender, adquirir e aplicar rapidamente novas habilidades e conhecimentos será a mais importante. Quando comecei, não agi imediatamente. Preciso fazer o que fiz ao me tornar arquiteto. Por fim, encontrei podcasts com os quais me conectei. Acreditar no possível foi o primeiro passo. Por fim, aprendi essa pergunta que eu desconhecia. E essa pergunta é, se isso fosse fácil, como seria? De um blog de nicho a um podcast com mais de 80 milhões de downloads, Pat construiu sua marca com base na transparência, valor e serviço. Ele é o autor de Will It Fly e Superfans, cofundador da SwitchPod e mentor de milhares, aprendendo a construir negócios online, provando que a adversidade pode ser a perfeita. Evite complicar demais. Cada segundo gasto pensando em haters ou trolls é um segundo tirado daqueles que se beneficiariam com seu trabalho. Você pode ter qualquer coisa na vida, contanto que ajude outros a conseguir o que querem. Estou animado para fazer isso. Uma das minhas ideias favoritas do livro é esta. Então você escreve, a informação me falhou. Eu cresci acreditando que a informação por si só era valiosa. Minha experiência no ensino médio e na faculdade se baseou na ideia de que quanto mais conhecimento em diversas áreas, maior seria o sucesso. Mas em 2008, poucos anos depois de me formar em arquitetura, fui demitido do emprego dos meus sonhos. Aos 25 anos, eu estava no quarto da minha infância, chorando de frustração, olhando para o teto. Sinto que o que você passou é o que muitas pessoas vivenciam quando o sistema tradicional que elas pensavam que as prepararia para o sucesso as decepciona. Então me diga, o que você estava pensando naquele momento em que a informação falhou com você? Obrigado por me deixar compartilhar essa história para dar algum contexto. Foi uma montanha russa, com certeza, para chegar de lá até aqui. Mas naquele momento, após ser demitido do meu trabalho de arquiteto, tendo dedicado basicamente toda a minha vida à educação superior e aprendendo o máximo possível para então ter que voltar a morar com meus pais depois de ter ficado noivo e sentir que estava regredindo na vida. Eu estava desesperado, sem saber o que fazer. Na verdade, algumas das minhas primeiras ações foram: fui convidado para uma apresentação de faca de pente de corte, sem saber disso previamente. E então acabei em uma sala com um monte de pessoas da Amway. Até mesmo o desespero surge quando você está apenas tentando sobreviver. E, sabe, felizmente eu descobri algumas boas partes da internet e como ganhar dinheiro online e consegui construir um negócio para sair dessa situação. Mas naquele momento, eu estava perdido, sabe? Você sente que tudo o que fez e investiu tempo foi um desperdício. E sabe, uma coisa é dizer que eu não mudaria nada porque estou feliz com onde estou agora. Mas, honestamente, se eu pudesse voltar, teria feito mais coisas, tomado mais ações, não teria aprendido tanto quanto aprendi, porque foi apenas através da ação que cheguei onde estou hoje. Imagino o quanto estaria mais à frente se soubesse o que sei agora. Você disse algo muito interessante. Aprendi muito com isso. Então, essa é a tese por trás do aprendizado enxuto. Isso é como o mínimo produto viável do avanço cognitivo, certo? Você apenas aprende o suficiente para fazer a próxima coisa. Porque temos um excesso de ênfase na acumulação de conhecimento. Eu acho que porque tratamos o conhecimento como comida, quer dizer, você se depara com ele, imagine, quero dizer, simplesmente não evoluímos para consumir a quantidade de informação a qual agora temos acesso. Assim como, eu não sei, nos dias dos homens das cavernas, se você quiser, se você se deparar com uma árvore ou arbusto de frutas, você colhe tudo porque pode não encontrar outro. Isso é como uma sobrevivência literal, certo? É valioso ter isso para que você possa compartilhar com os outros. A informação já foi valiosa porque quando você a tinha e os outros não, você era visto como mais inteligente.
Ter uma enciclopédia britânica em casa era considerado um sinal de inteligência e status superior, pois poucas pessoas podiam pagar por ela. Hoje, todos temos acesso às mesmas informações, mas as tratamos da mesma forma. Em uma pesquisa que realizei durante uma conferência, constatei que de 80% a 90% do público estavam inscritos em mais de 10 podcasts e canais do YouTube, sentindo-se compelidos a consumir todo esse conteúdo. Quanto disso eles estão de fato aplicando na prática? Reflita sobre sua experiência ao ler um livro, mesmo sendo de autoajuda ou empreendedorismo. Você lê tudo e depois talvez implemente uma ou duas coisas. Precisamos mudar a maneira como consumimos e o que permitimos que nós mesmos consumamos. Estamos em uma linha de buffet de informações, não só porque estamos programados para encher nossos pratos ao máximo, mas também porque estamos sendo alimentados à força por algoritmos. Recebemos informações que nem sabíamos que precisávamos, o que nos deixa despreparados para o sucesso atualmente. Esse é o ponto principal. O sucesso vem com a ação, foco constante e apoio naquilo que você está dizendo sim. No entanto, porque estamos tão integrados a este mundo com muita informação e inspiração, e é isso... É estranho dizer, mas é possível ser excessivamente inspirado? Com certeza, pois quando você segue todo mundo no Instagram, está sendo inspirado por diversas pessoas, estratégias e estilos de vida, sendo puxado em várias direções e ficando ainda mais confuso. A ideia aqui é diferenciar entre aprender por precaução, que é o que todos nós temos feito, e aprender apenas a tempo, ainda tendo um ico e uma estrela do norte para apontar, mas apenas permitindo a si mesmo aprender sobre o próximo passo naquilo que você está fazendo, confiando que a informação estará lá para o próximo passo depois. E não só estará lá, será ainda melhor e mais atualizada quando você precisar. Então vamos dizer não a isso agora, para que possamos dizer sim às coisas a que nos comprometemos. Essa é basicamente a tese de todo esse assunto, baseada principalmente na minha própria criação e histórias, desde que fui demitido e tentando descobrir como me dar bem neste mundo. Você traz à tona algo que eu nunca sequer pensei, mas a educação tradicional. A maioria dos empreendedores pode criticar a educação tradicional o dia todo. Eles dirão que não usaram o Master of Business Administration para construir suas empresas e que muitas das coisas aprendidas não foram úteis. Estudar em uma escola da Ivy League pode oferecer vantagens de networking, mas além disso, qual é o real propósito? Gastando 100 mil em sua graduação, ou seja lá quanto você gastou nisso? Mas você está trazendo algo que é um pouco mais nefasto e um pouco assustador, que é a educação tradicional e a maneira como nossos pais e avós operavam. Está te treinando para precisar de muita informação. Está te treinando para acumular essa informação apenas por precaução. Se você passar pelo sistema educacional tradicional, que muitos ainda não fazem independentemente do que for. Não sei se você tem opiniões sobre isso, mas eu posso tê-las. Bem, eu tenho várias com certeza. Quer dizer, Mas você vê, o que eu estou dizendo, certo? Tipo, é ensino, está te ferrando. Não está te ajudando, mas também está te ferrando ao mesmo tempo. e a maneira como estamos aprendendo não é a ideal. Lemos apenas um livro didático. Às vezes estudamos algo sem contexto ou relevância para nós, e se falharmos em um teste sobre o assunto, achamos que somos ruins. No geral, é necessário tirar notas altas para progredir neste mundo. Não, você tem que cometer erros para que possa descobrir quem você é, o que você gosta e para qual direção ir. A educação é incrível. Eu amo as escolas que frequentei e tive muita sorte de ter ótimos professores. Os professores merecem salários melhores. Também precisamos de educadores de alto nível e qualidade. No entanto, devo dizer que não estamos preparados para realmente encontrar o sucesso. No sistema de educação que temos agora, há uma história no livro, no começo que você pode se lembrar sobre a turma de pré-escola dos meus filhos e as diferentes abordagens adotadas por eles. Na vida real, como eles conseguiram resolver um problema da vida real ali mesmo e o quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa ao considerar isso. Quero ensinar meus 2 filhos, de 15 e 12 anos. Não necessariamente desejo que se tornem empreendedores. Eles podem se quiserem. Eu quero dar a eles opções, mas quero que eles pensem como um empreendedor, para entender que a vida e o progresso na vida são sobre resolver problemas e ajudar os outros, que muitas vezes você não pode fazer isso sozinho. Você precisa colaborar com pessoas que têm habilidades complementares às suas. Você precisa aprender a se comunicar e apresentar suas ideias. Mesmo sendo funcionário, é importante saber fazer isso, além de compreender a relevância da marca pessoal, suas missões, valores e identidade.
Não aprendemos nada disso na escola, não é mesmo? Além disso, não ensinam na escola coisas importantes relacionadas a finanças. Aprender a ser empático, aprender habilidades interpessoais e comunicação. Quer dizer, isso deveria ser o que eles fazem no início. Então, você acaba encontrando o seu caminho. Pense em como as pessoas eram educadas antes do sistema educacional atual. Era mais um modelo de aprendizado. Você encontra alguém que está fazendo coisas legais e trabalha com eles para aprender com eles. E você, pode queimar um pouco a mão naquela coisa de ferreiro. Eu não sei a terminologia, né? Coisa de ferreiro. E então você diz, ok, eu não vou fazer isso de novo. O mentor que te guia e orienta te mostra como fazer melhor. Assim, você se torna um mestre nisso porque é quem você é. Você pode repassar isso adiante e ensinar os outros, tornando sua experiência mais gratificante. Nós perdemos isso. E eu acho que há uma razão para voltarmos a isso e moldar o que temos hoje com o que já foi bem sucedido antes. Este livro tem objetivos mais ambiciosos, mas quero que ele seja um iniciador de conversas para o público, o mundo e até mesmo para o indivíduo que o lê, incentivando-o a desacelerar e refletir. O que estou fazendo? E isso está alinhado com onde eu quero ir? Estou dando a mim mesmo a melhor chance? Estou fazendo a melhor aposta para realmente fazer isso funcionar? Estamos trabalhando contra o modo como o mundo é hoje e precisamos nos libertar, como se desconectar da Matrix, se você preferir. 1000%. Eu acho que muitas pessoas estão, como você e eu, vivemos neste mundo onde assumimos que, autoeducação e tomar ação e execução e quebrar as coisas e descobrir tudo. Assumimos que essas ideias são comuns, mas não são. A maioria dos nossos amigos vive as mesmas vidas que nós. Mas a maioria das pessoas, elas simplesmente assumem que, faremos o que meus pais fizeram. Eles descobrem que repetir o que seus pais fizeram é um momento de despertar, algo que percebi cedo na vida. Se eu replicar exatamente os passos que meus pais deram, minha vida seria pior que a deles, porque agora o custo de vida aumentou. Não posso comprar uma casa independente aos 20 anos. Os salários não acompanham o custo de vida na cidade em que eu morava. Então pensei que precisava descobrir outra maneira. Foi meu despertar. Não sei se todos têm esse despertar. Eu acho que se você olhar, isso é um total à parte, mas as pessoas estão formando famílias mais tarde. As pessoas não estão comprando casas, as pessoas estão alugando em vez de possuir. Ansiedade e depressão são ruins em todos os aspectos, pois as pessoas não estão pensando de maneira diferente. Isso é um despertar para pensar de forma distinta, na minha opinião. É bom pensar no futuro e se perguntar, é para onde quero que minha vida vá? Eu estava no modo automático. Tirei boas notas, fui para uma boa faculdade, consegui um ótimo emprego e estava planejando meu 401k. Minha vida estava toda planejada. E não parei para pensar se é isso que realmente quero fazer. Estava em movimento por causa do meu passado, dos meus pais e da sociedade. Se não tivesse sido demitido, provavelmente ainda estaria fazendo arquitetura, esperando ser feliz, mas sem a liberdade de tempo e a capacidade de fazer o que quero, quando quero, com quem quero. Para mim, isso é a liberdade máxima que tenho hoje, pois consegui construir esses negócios e aprender rapidamente. Essa habilidade será a mais valiosa no futuro, já que as coisas mudam tão depressa. Quanto mais rápido você aprende e adquire novas habilidades e conhecimentos para aplicar, não apenas por prazer ou para a noite de trivia no bar, mas porque quer realmente fazer algo, a habilidade de colocar o conhecimento em prática e a humanidade serão essenciais com a chegada da inteligência artificial, que nivela o campo de jogo para todos. Isso nos ajudará a nos destacar, encontrar alegria e fornecer mais valor em um mundo cada vez mais automatizado e similar a máquinas. Como você, quando fez a primeira mudança de você, na Matrix, trabalhando das 9 às 5, você foi demitido, teve essa grande, interrupção em sua vida. De volta à casa dos pais, você reflete sobre como sua abordagem ao aprendizado mudou ou não para se tornar um empreendedor bem-sucedido. Porque eu acho que o consultor da McKinsey tem muita dificuldade em se tornar um empreendedor porque eles foram treinados para acumular o máximo de informações possível. Você acumulava o máximo de informações possível, pois acreditava que assim teria sucesso na carreira. Agora vou tentar construir minha coisa. Sabemos que o aprendizado enxuto é o caminho para o empreendedorismo, mas você não pulou para o empreendedorismo pensando em aprender sobre o produto viável mínimo do que estou lançando no momento. É assim que vou proceder. Você provavelmente estava distraído.
Você provavelmente estava acumulando o máximo de informações possível. Você provavelmente estava com medo de tomar uma atitude. Essas ideias provavelmente eram muito verdadeiras para você naquele momento. Então, como você, sabe, se consertou? Como você escapou da Matrix? Como você talvez tenha sido por necessidade? O que foi? Foi uma questão de sobrevivência. Eu não pude evitar tomar essa ação que não teria tomado de outra forma, pois estava começando uma família, queria sair de casa e havia algo em jogo. No livro, abordo a importância de sair um pouco da zona de conforto, se colocando em uma posição ligeiramente elevada com um pouco mais de pressão. Chamo isso de função de força voluntária. Há muitos outros casos em que me coloquei propositalmente em uma situação para aprender e fazer, sem tempo para pensar demais ou me sobrecarregar, tendo apenas que agir. Como quando aprendi a falar em palco ou a pescar com um jig em vez de outros métodos. Há muitos exemplos diferentes. Mas voltando ao início, você está certo, eu não tomei uma atitude. Imediatamente, porque eu pensei, preciso fazer o que fiz quando me tornei arquiteto. Preciso me educar e aprender tudo o que posso sobre empreendedorismo. Antes de agir, comprei todos os livros na Barnes & Noble, li tudo e comecei a ouvir os podcasts disponíveis. E mais uma vez fazendo o que pedi para não fazer. Mas eventualmente encontrei um podcast, um com o qual me conectei com os apresentadores. Na verdade, era acreditar no que era possível. Esse foi o primeiro passo, acreditar que era possível. E através de outro exemplo, ouvi um podcast chamado Internet Business Mastery. E foi o único que parecia minimamente confiável na época. Em um episódio, Cornelius Fitchner, um gerente de projetos, ensinava pessoas a se tornarem gerentes de projetos. Ele ganhava 6 dígitos por ano, ajudando-as a passar no exame Project Management Professional, o exame de gerente de projetos. E isso foi meu Deus, isso é realmente possível. Como arquiteto que fez vários testes, tive a inspiração de pegar algumas informações que tinha e colocá-las online. Isso se tornou uma paixão minha, tentar descobrir como pegar o conhecimento que eu possuía e disponibilizá-lo na internet. Mais uma vez, caí nas mesmas armadilhas, quero aprender a criar um site do zero. Deixe-me aprender JavaScript e CSS, deixe-me aprender marketing, deixe-me aprender todas essas coisas, otimização para mecanismos de busca, blá, 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 blá. E eventualmente acabei investindo em um programa que esses caras tinham. E isso me ajudou a eliminar todo o ruído. Com o tempo, aprendi essa pergunta que eu não sabia que eu estava praticando na época, mas esses caras meio que incorporavam isso. Essa é uma pergunta que recebi mais tarde de Tim Ferriss, que me ajudou em um momento decisivo da minha vida. Se isso fosse fácil, como seria? Isso mudou minha vida, pois eu e muitos outros ouvintes do programa, que são grandes realizadores, frequentemente queremos complicar demais as coisas e torná-las mais difíceis do que precisam ser. O programa que recebi fornecia as ferramentas essenciais para construir um site, publicá-lo e ter uma otimização básica para mecanismos de busca. Para colocar suas coisas lá. Então foi isso que eu fiz e coloquei meu conhecimento online e, veja só, comecei a receber tráfego e pensei, ok, isso é legal. Agora, eu quero ganhar algum dinheiro, como eu faço isso? Bem, eu poderia começar, sabe, eu poderia ir para a escola para aprender a fazer consultoria e todas essas coisas. Na época, a coisa mais fácil era vender um e-book com essas informações. Então pensei que parecia uma boa ideia. Mas eu nem sabia o que era um e-book naquela época. Isso é novamente 2008. Então, adotei uma abordagem de aprendizado enxuta, que é focar no próximo passo, aprender sobre isso e descobrir o resto depois, pois esses recursos estavam disponíveis. Eu sabia que precisava pegar essas informações e colocá-las em um livro. Se fosse fácil, eu já teria no Word. Então foi o que fiz, sem me preocupar com formatação, venda ou qualquer outra coisa. Eu sabia que precisava do livro para que as coisas acontecessem, então coloquei no Word. Legal. Depois disso, fiquei motivado para descobrir o próximo passo, pois estava progredindo. Eu finalmente estava vendo algo acontecer, o que muitas vezes nem ocorre. Então, descobri como formatá-lo. Encontrei os recursos e ferramentas certas para formatar aquele livro, exatamente quando precisava. Depois que o produto estava pronto, eu pensei, ok, preciso vendê-lo. O que fazer? Consultei meus mentores e os participantes do programa, que me ensinaram a adicionar um botão do PayPal no meu site. Então, eu o implementei. Agora eu preciso de uma página de vendas. Como eu construo uma página de vendas? Eu nunca fiz isso antes. Então, encontrei um recurso de alguém que já tinha percorrido esse caminho antes. Eles disseram, Pat, confira este livro. Você pode conferir na biblioteca ou comprá-lo. O livro se chama Moonlighting on the Internet, de Yannick Silver. E no final do livro, há uma página de vendas no estilo Mad Lib. Nem mesmo leia o resto do livro.
Fui compelido a ler tudo por ser emocionante e novo. O último capítulo é uma página de vendas no estilo Mad Lib, onde você pode inserir seu produto e usar no seu site. Foi exatamente o que fiz. Provavelmente o livro mais valioso que já comprei. Era como um livro de $35, porque se transformou em centenas de milhares de dólares em vendas depois disso. E muitas vezes nós apenas complicamos demais as coisas. Aquele livro e aquele site ainda continuam hoje. Agora, 17 anos depois, eu recebo renda sem nem mesmo ter que mexer nele mais todo mês desse site, de um trabalho extra que fiz sob pressão para sobreviver no início, que continuou a me beneficiar ao longo do tempo. Construí vários negócios assim em diferentes indústrias. Eu amo isso. É o exemplo perfeito de informação just in time, como você a vivenciou. E isso é uma ideia tão poderosa. Sinto que não fui o perfeito proponente disso durante toda a minha carreira, toda a minha jornada empreendedora, mas posso dizer que quando percebi que tudo o que quero está do outro lado da ação, gasto muito menos tempo aprendendo e muito mais tempo fazendo. Não há nada de errado com podcasts. Eu nunca diria para você não ouvi-los, pois estaria atirando no meu próprio pé. Mas há um ponto em que você precisa parar de ouvir podcasts e começar a fazer merda. Tim Ferriss é incrível. Eu amo isso. Se fosse fácil, como seria? Outra coisa que acho que os empreendedores ficam presos é o motivo pelo qual eles acumulam tanto conhecimento é porque têm medo de tomar uma atitude ou têm medo de um resultado negativo. Tim Ferriss tem uma ideia que resolve isso: o estabelecimento do medo. É entender qual é o pior resultado possível que poderia acontecer e realmente entender é provável que isso aconteça? E na maioria das vezes a resposta é não. Você acaba indo ao extremo, não é? Se você conhece o conceito, é tipo, se o negócio não der certo e eu não puder pagar o aluguel, o pior que pode acontecer é eu ficar sem teto. Minha esposa me deixa, isso nunca vai acontecer. Quando você percebe que o pior cenário possível nunca vai acontecer, fica muito mais fácil tomar uma atitude, que é o que você realmente precisa fazer. Discutimos como a aprendizagem just-in-time difere dos métodos tradicionais de ensino. Mas se você fosse olhar para trás e ver como fez a transição de informações apenas por precaução para informações just-in-time, se você fosse dar a ideia mais útil para que alguém possa começar a mudar a maneira como pensam e a maneira como aprendem e a maneira como fazem, qual seria essa ideia para alguém que está preso neste modo de acumulação de conhecimento em sua vida? Como eu disse antes, quem ouve este programa são pessoas que estão em negócios, estão construindo seu primeiro negócio ou são executivos. Mas muitos executivos ouvintes do programa adorariam empreender. Eles estão com muito medo de fazer isso por várias razões, como discutimos. Como mudar essa mentalidade? Eu acho que pensar sobre o porquê por trás do desejo de aprender tanto para todos é diferente. Mas geralmente resume-se ao fear of missing out. Não queremos perder o próximo assunto popular. Somos atraídos para isso, e agora temos a síndrome do esquilo, correndo para todos os lados. Temos esse medo de que, ao dizer não para aquilo que está passando pelo nosso prato, mesmo que não precisemos disso agora, vamos perder algo. Como humanos, não queremos perder nada, ser deixados para trás ou ficar de fora da multidão. É apenas a natureza humana, quer você saiba que está fazendo isso ou não. Então, havia uma estratégia que foi implementada há algum tempo chamada JOMO, que até acho que tinha um livro chamado JOMO, que é a alegria de perder algo. Não gosto disso, é apenas uma forma de nos enganar. Você não sente alegria por estar perdendo coisas, apenas finge. Então eu tenho uma estratégia diferente, e essa é a alegria de optar por não participar, você dizendo eu vejo isso lá, eu reconheço, mas vou dizer não, ainda não, vou chegar a isso mais tarde porque essa coisa eu já disse sim. Ou este projeto em que estou trabalhando é a coisa em que estou focado. Agora isso é o que é importante para mim. Quase recarrega a energia para a coisa que você já disse sim. Uma estratégia para contornar o fear of missing out é criar sua própria caixa de sapatos digital ou real. Se encontrar algo irrelevante para o que está aprendendo, coloque-o em uma pasta de noção, Evernote, bloco de notas, etc. Assim, está fora do seu cérebro, mas você ainda pode voltar a isso depois. Se você quisesse, 98% das vezes, você nunca voltará a essa coisa. É simplesmente uma estratégia para você finalmente avançar nisso, naquilo que você está fazendo. O segundo elemento para progredir é dar-se tempo para realizar isso.
E há uma estratégia no livro que eu chamo de bloqueio de tempo, né? Você pode ter ouvido falar de bloqueio de tempo antes. É onde você literalmente coloca um bloco de tempo no seu calendário e você diz o que vai fazer lá. E isso é bom. Mas eu quero usar o bloqueio de tempo como um escudo, como se você estivesse literalmente bloqueando outras coisas que poderiam acontecer durante aquele tempo e fazendo tudo ao seu alcance para dentro desse tempo. Concentre-se no necessário para entrar no estado de fluxo, desafiando-se um pouco mais e aprofundando-se naquilo, pois você está protegendo tudo ao redor desse tempo. Para diferentes pessoas, isso significa coisas diferentes. Pode significar pedir à sua secretária ou assistente para dizer algo como: pelas próximas 2 horas, sem chamadas. Preciso estar sozinho para aprender isso. Pode significar pedir ao seu cônjuge ou pessoas ao redor para entender que, durante esse tempo, você estará totalmente focado no que está se dedicando. No entanto, é importante equilibrar isso com momentos dedicados exclusivamente à família. Isso é uma coisa importante que aprendi como pai e marido, como empreendedor, é que eu costumava confundir essas linhas entre pessoal e negócios o tempo todo. Isso não era justo para nenhum aspecto da minha vida. E então, para compartimentar e me dedicar totalmente à minha família, tanto quanto estou compartimentando e me dedicando totalmente ao meu negócio, é realmente fundamental. Ao verificar o calendário mês a mês, posso garantir que estou equilibrando da melhor forma possível. Uma estratégia que tenho para pessoas de alto desempenho muito ocupadas é semelhante a quando você recebe um salário e se paga primeiro. Se elas querem encaixar algo, devem priorizar isso. Aumente seus investimentos e economias antes de pagar contas ou despesas. Você tira um pequeno pedaço desse salário e coloca em algo que cresce e cresce e cresce ao longo do tempo. Você pode dedicar seu tempo a projetos pessoais ou inspirações. Então, isso pode significar acordar um pouco mais cedo por um tempo. Fiz isso ao escrever o livro, pois sabia que não haveria distrações antes das crianças acordarem. Assim, poderia acordar para mim antes de acordar para outras pessoas, coisas e tarefas que tenho que fazer. E isso também é muito importante. Eu poderia continuar, Scott, sobre diferentes estratégias. Quer dizer, existe a ideia de se dar um tempo alocado para se concentrar em uma coisa específica, certo? Você pode se dar, se for experimentar o YouTube e fazer shorts ou reels ou TikToks, e você está tipo, ok, eu quero tentar isso em vez de apenas dizer, ok, vou tentar por alguns dias e ver o que acontece. Se nada acontecer, não sou bom. Você precisa tentar. Então, o que eu fiz recentemente, isso foi há 300 dias, cerca de 300 dias atrás, eu disse, vou experimentar os shorts do YouTube. Meu canal do YouTube sobre Pokémon tem 1,5 milhão de inscritos. E está sendo um sucesso. Você está mandando bem. Eu vi e é incrível. Obrigado. É uma história à parte, mas eu decidi começar um canal de shorts separado daquele, ainda sobre Pokémon. Eu abro um pacote todos os dias e é ou um bom acerto ou um mau acerto. E eu só queria ver se eu poderia ganhar algum impulso no algoritmo lá. Eu não fiz link pra ele, nem mencionei nada. E eu disse que vou fazer isso por 60 dias. E se eu chegar ao final dos 60 dias, eu vou diariamente por 60 dias. Então eu venci, não importa quais sejam os resultados. Eu dei uma chance e vou basear minha vitória e minha felicidade, minha alegria sobre isso, no fato de que eu apareci todos os dias por 60 dias. E essa vai ser a vitória, não se eu conseguir muitas visualizações ou não, porque nem sempre você pode controlar isso, mas você pode controlar o fato de aparecer todos os dias. E então o que aconteceu no início, fui ao vivo diariamente no TikTok, e também reaproveitei para os shorts e reels. Levava cerca de 45 minutos, mas eu encontrava o tempo. Acordava mais cedo ou ia dormir mais tarde, e comecei a processar vários de uma vez para otimizar. E após 30 dias, eu tinha apenas cerca de 200 a 300 visualizações por vídeo. O meu eu do passado teria dito, já faz um mês e não vejo nenhum progresso. Eu sou um fracasso e ruim nisso, mas estava apenas na metade do experimento de 60 dias, não importa o que fosse, seria a vitória para mim. Mas não só isso, né? Eu vi melhora na minha edição. Ao fazer as repetições, eu fui de 45 minutos por vídeo para 10. E então, mesmo que eu passe para outra coisa, terei adquirido algumas habilidades e maneiras de melhorar em outras coisas que envolveriam meu negócio e outras coisas que eu tenho em andamento. Agora, chegou o dia 35. Um desses vídeos atinge 750 mil visualizações. E eu penso, meu Deus, e todos os vídeos começam a disparar. E hoje, aquele canal que foi iniciado há cerca de 300 dias atrás, que eu não vinculei a nenhuma das minhas outras propriedades, agora recentemente ultrapassou cumulativamente 2 bilhões de visualizações. Estamos com 1,6 milhões de inscritos. É uma renda de 5 dígitos por si só, com anúncios e todos esses tipos de coisas.
Isso permitiu oportunidades como o convite do time de futebol Detroit Lions para abrir um pacote em seu campo, já que o responsável pelas redes sociais deles abre um pacote antes de cada jogo. Ele me contatou e nos conectamos, para boa sorte. Voei para Detroit, abri um pacote de Pokémon, conheci pessoas que trabalham para o Detroit Lions e construí um relacionamento com elas. Isso é apenas uma das muitas coisas e pessoas com as quais me conectei como resultado de aparecer, fazer as repetições, sabendo que não seria para sempre porque havia um ponto final. E isso também é crucial. Como se nada mais importasse nesses 60 dias além do trabalho ao qual eu já estava comprometido, não permitindo que novos projetos se inserissem. Isso era como uma placa de Petri na qual eu conseguia me concentrar e funcionou. Lingoda é um parceiro de sucesso. Sendo sincero, meu francês costumava ser bom, aprendi na escola. Eu até tinha uma pronúncia decente, mas quando reservei uma viagem para a França no ano passado, foi um branco total. Eu mal conseguia pedir um croissant sem parecer um turista. Então eu entrei no desafio sprint da Lingoda. E isso mudou tudo. Eu dava aulas ao vivo de madrugada após gravar podcast, com no máximo 5 alunos. Professores reais, conversas reais. E em apenas 2 meses, eu passei de um bonjour para manter conversas completas em um café em Paris. Confiança liberada. Agora aqui está o plano. 30 ou 60 aulas em 60 dias. Se você completar todas, receberá 50% do dinheiro de volta. Isso é basicamente 4 euros ou 5 dólares por aula. Isso é um valor insano. Vá para try.lingoda.com/success_sprint e então use meu código ScottSprint para um desconto extra de 20 euros em cima do negócio atual deles. Vamos ficar fluentes. FreshBooks está apoiando o episódio de hoje. Eles ajudam empreendedores de sucesso a manter suas finanças em dia enquanto expandem seus negócios. Os números não enganam. Mais de 30 milhões de pessoas escolheram FreshBooks, processando mais de 60 bilhões em faturas e economizando 192 horas por ano em tarefas contábeis. Imagine, são quase 8 dias inteiros. Você poderia se concentrar novamente no que realmente importa, expandir seu negócio. O FreshBooks é um centro de comando financeiro completo, muito além de um simples software de contabilidade. Crie estimativas, controle o tempo, fature clientes e registre despesas automaticamente em movimento. Além disso, integra-se com mais de 100 ferramentas de negócios que você já usa, com suporte de um atendimento ao cliente premiado. Se você está pronto para parar de se afogar em recibos e de correr atrás de pagamentos, eis o que eu quero que você faça. Acesse freshbooks.com para iniciar seu teste gratuito de 30 dias sem cartão de crédito. Para os ouvintes da História de Sucesso, tenho algo especial. Obtenha 60% de desconto por 6 meses em freshbooks.com Pricing Offer. Transforme seu negócio com o FreshBooks hoje. Acesse freshbooks.com Pricing Offer para 60% de desconto. O episódio de hoje é patrocinado pela Vanta. Atenção, isso é importante para o seu negócio. Atualmente, a segurança digital não é opcional, é crucial. Sem isso, as negociações param, os ciclos de vendas se estendem e a expansão fica muito difícil. Mas por quê? Investidores, clientes e parceiros esperam que as empresas demonstrem práticas de segurança sólidas antes de se comprometerem. Sem provar confiança, você perde oportunidades. Então, seja você um fundador de startup tentando conquistar o primeiro grande cliente ou uma empresa estabelecida escalando seu programa de segurança, a Vanta ajuda empresas de todos os tamanhos a provar que são confiáveis, automatizando a conformidade em 35 estruturas, como System and Organization Controls 2, International Organization for Standardization 27001 e Health Insurance Portability and Accountability Act. As certificações exatas exigidas por seus prospects. Entenda o motivo de prestar atenção nisso. A Vanta devolve o valioso tempo que você gasta atualmente com conformidade. A plataforma deles automatiza até 90% do tedioso trabalho de conformidade. Ela acelera em até 5 vezes as respostas aos intermináveis questionários de segurança e conecta você com especialistas para implementar seu programa de segurança de imediato. Os resultados falam por si só. Um recente relatório da International Data Corporation descobriu que os clientes da Vanta obtêm mais de 535 mil dólares por ano em benefícios e a plataforma se paga em apenas 3 meses. Então você vai se juntar a mais de 10 mil empresas globais como Atlassian, Quora e Factory que usam Vanta para gerenciar riscos e provar segurança em tempo real. Não perca! Por tempo limitado, meus ouvintes têm desconto de $1.000 na Vanta. Dinheiro de verdade de volta no seu bolso. Visite vanta.com/Scott agora, antes que a oferta expire. Isso é vanta.com/Scott. Como você gosta disso? Primeiramente, parabéns. Isso é incrível. Obrigado. Como você sabe que prazo deve dar a este mini projeto?
porque essa é uma ideia tão poderosa, mas para o seu ponto, e todos que estão ouvindo podem aplicar essa ideia à próxima ideia que eles têm, ou ao negócio que querem construir, ou ao trabalho extra que querem começar. Você fez um bom ponto. Se tivesse desistido após 30 dias, você... No dia 35, você conseguiu mais de 700 mil, então não teria visto nenhum progresso antes disso. Se você tivesse feito isso por 6 meses sem progresso, teria limitado sua disponibilidade para outras oportunidades. Então, qual é o equilíbrio perfeito? Qual é a maneira de descobrir quanto tempo devo dar a essa ideia e dar tudo de mim e aprender a pequena tarefa? Vamos falar sobre microtarefas em breve, mas aprender as coisas que realmente me tornarão competente o suficiente para que eu tenha uma boa chance. Como alguém pode pensar neste exercício e aplicá-lo à sua própria coisa que eles querem testar? Então, número 1, você não sabe o que não sabe. Então, é importante encontrar outros que tiveram sucesso fazendo isso. Para alcançar seu objetivo, busque orientação de um aprendiz, mentor ou alguém experiente no assunto. Quem em um podcast está compartilhando essa história, ou em um livro, ou seja lá o que for, novamente, a próxima coisa em que você está trabalhando, existem recursos sobre isso. Existem pessoas que já seguiram esse caminho antes à sua maneira, e você pode evitar esses erros. Você pode aprender com eles conforme avança, perguntando, por exemplo, quanto tempo levou para começarem a ver tração. Assim, pode estimar quanto tempo isso pode levar para você, já que não cometerá os mesmos erros. Em média, o que você está vendo quando muitas pessoas começam a blogar? Ficou conhecido no espaço porque todos nós conversávamos uns com os outros e levou cerca de 6 meses para ganhar tração. Se você ganhasse tração nesse espaço com otimização para mecanismos de busca e os relacionamentos que estava construindo com algumas pessoas acontecessem mais rápido. Para alguns, demorou um pouco mais, mas em geral foram 6 meses. A história mais famosa foi de Darren House, que tinha o blog problogger.net. A esposa dele deu um ultimato, né? O prazo era tipo, você tem 6 meses para transformar isso em um negócio, né? Ou vai parar. E foi ela que impôs isso a ele. E claro, ele fez o trabalho. E eu acho que é a lei de Parkinson, ou algum tipo de lei onde qualquer que seja o tempo que você se dá, você realmente dedica o tempo e o esforço para pelo menos tentar. E então não há uma resposta perfeita para isso. Eu acho que muito disso é baseado no que os outros fizeram, mas também quanto tempo você pode dedicar a isso para chegar a um ponto em que você está confortável com uma decisão sobre persistir ou mudar para algo diferente. Então sim, não há uma fórmula perfeita, mas eu acho que vai ser baseado na experiência. E eu estava tipo, eu só vou dar 60 dias porque eu não acho que eu poderia fazer isso por mais tempo que isso e não ver resultados. Então, se eu não conseguir fazer isso em 60 dias, eu vou passar para outra coisa. E eu estou bem com isso. Essa é uma regra que eu estabeleci para mim mesmo no início. Não, eu acho que essa é uma resposta muito válida. Eu acho que você procura novamente pessoas que já fizeram isso antes, né? Faz uma suposição educada, inteligente e então você toma a ação. Outra ideia que é muito importante e que se liga ao aprendizado enxuto, e você tocou nisso, mas eu só quero expandir um pouco, é criar funções de força voluntárias. Como você cria funções de força voluntárias de uma maneira que sejam saudáveis e não tão estressantes ou potencialmente arruinadoras da vida, que não sejam propícias. Entende? Funções voluntárias poderiam ser largar o emprego e se virar. De repente você fica sem dinheiro e com uma hipoteca. Isso é um extremo. Como configurar uma função de força voluntária que expanda sua zona de conforto, sem destruir sua vida? Certo. E o ponto é se esticar um pouco, certo? Você está na sua zona de conforto, um degrau fora disso é onde o progresso pode começar a acontecer, 5 a 6 degraus fora disso é a zona de perigo, certo? E isso é diferente para cada tarefa e para cada pessoa, para cada situação e cenário de cada pessoa. Então acho importante apenas pensar e fazer um brainstorm, até mesmo usar ChatGPT ou Claude ou algo assim para fazer um brainstorm. Quais são as 20 situações de maior pressão que eu poderia me colocar como um empreendedor procurando melhorar na oratória? Um exemplo disso seria definir uma data para entrar ao vivo e somente conversar com seu público ao vivo, e essa é uma situação de maior pressão. Qual é o pior que pode acontecer? Você pode tropeçar nas palavras e se envergonhar um pouco, mas não perderá todo o seu negócio por uma transmissão ao vivo? Pode ser um degrau fora disso. Pode ser realmente marcar uma data no calendário onde você vai falar em um palco. E agora, você vai ter que descobrir o que vai dizer e como fazer isso e encontrar os recursos certos. E foi assim que me senti confortável falando em um palco.
Meu amigo estava organizando um evento em 2011 chamado FinCon. O nome dele é Philip Taylor e era o primeiro ano dele. Então eu queria ajudá-lo. E eu queria falar, mesmo tendo sempre dito não, porque definitivamente tinha medo. Então eu disse, ok, vou dizer sim, isso é o que vai me fazer tomar a ação correta. Logo após enxugar o suor da testa, depois de dizer sim, pensei, preciso encontrar os recursos certos. Então não retornei ao aprendizado tradicional antigo e li todos os livros sobre oratória. E há muitos. Questionei novamente algumas pessoas que eu sabia serem palestrantes. Conexões e relacionamentos são importantes. Quando perguntei qual único recurso ofereceriam para alguém novo em falar em público, cerca de 4 mencionaram o livro Fale e Conquiste, de Dale Carnegie. Então pensei, agora tenho direção, vou consumir apenas esse livro. Ele me ensinou os itens fundamentais para me sentir confortável e não me envergonhar. Com essa informação, fiz os ensaios, o trabalho, entendi a plateia. Disse a mim mesmo, se isso fosse fácil, como seria? Eu compartilharia informações no palco que as pessoas queriam. Ok, quem está na plateia e o que eles querem, eles são blogueiros que querem se destacar. Eu sei como falar sobre isso, o que me levou a abordar os tópicos de interesse deles. Isso ajudou e até hoje, já falei em 350 palcos diferentes, ganhei mais de $1 milhão com minhas taxas de palestras ao longo dos anos. O que, novamente, eu nunca teria feito se não tivesse feito isso. Então, para o seu ponto, acho que apresentar diferentes opções, ver o que parece ser a zona de conforto certa para você fora disso, você sabe. Se você começar a se sentir um pouco nervoso sobre algumas dessas coisas, isso é um bom sinal. Se você pensar, de jeito nenhum, isso é bom. Isso é bobagem, então você ignora essas coisas. Compartilhe isso com outras pessoas, especialmente se você tem um mentor, guia, cônjuge ou alguém que sabe o que você está tentando fazer e quer te apoiar. Eles podem te encorajar a fazer algo desconfortável e te ajudar a lidar com perigos que possam surgir. Em geral, se estou fazendo algo e não me sinto um pouco desconfortável, fico mais nervoso. Isso significa que estou na zona de conforto. Isso significa que estou complacente e não me testando onde não há crescimento, e então eu realmente procuro ficar um pouco nervoso agora e me coloco nessas situações. O livro em si e o prazo para entregar o manuscrito ao editor foi um grande desafio. E há outras zonas de perigo menores, como eu falei sobre pescar mais cedo. Sabe? Sou um grande pescador e sempre quis aprender a pescar com um jig, porque você pega os melhores e maiores baixos quando pesca com um jig. Mas é difícil, e toda vez que vou pescar, amarro um jig, tento, dou alguns arremessos e simplesmente penso que isso é estranho para mim e vou voltar para as iscas que estou acostumado. E então eu não estava fazendo nenhum favor a mim mesmo. Então, um dia eu peguei um barco e só levei um jig comigo, não levei nenhuma dessas outras iscas, fui literalmente forçado mesmo que eu quisesse. Eu só poderia pescar com um jig, mas não iria voltar para casa. Quero estar na água, não importa o que aconteça, então vou fazer isso. Saí às 8 da manhã, praticando com ele, tentando diferentes recuperações, sem sucesso. 14 horas finalmente consigo comer algo. Não consegui pegar o peixe, mas tive uma mordida e, meu Deus, só essa mordida me deu alguma inspiração e eu senti isso. Era como se houvesse uma energia nisso. Pesquei pelo resto da noite e peguei 2 robalos. Agora uso isso como minha primeira isca preferida do mês. Agora me sinto confortável com isso. Desbloqueei isso porque me forcei a fazer apenas o que eu realmente queria aprender, mesmo sendo difícil. Esse é outro exemplo que pode ser relevante para alguns de vocês, dependendo do que estão tentando fazer. Antes de prosseguirmos e falarmos sobre micro-habilidades, me conte a história sobre seus filhos e por que podemos aprender tanto com as crianças. Nós pensamos que somos muito mais inteligentes do que realmente somos. Senhorita Vasilis, ela é incrível e ela foi a professora do meu filho no pré-escolar e isso foi há anos atrás, mas a história era que eles estavam almoçando na sala de aula. Esta é uma escola totalmente nova e de repente houve uma infestação de formigas no meio da sala de aula. Eles desconheciam que San Diego é essencialmente um enorme formigueiro. As formigas invadiram a sala de aula, então eles comeram do lado de fora. Estava quente, desconfortável e nunca mais poderiam comer dentro novamente. Então eles pegaram o currículo da tarde e o descartaram para resolver isso juntos com um monte de pré-escolares. Então essa professora, ela tinha alguma experiência em negócios, o que era ótimo, e ela conseguiu fazer uma sessão de brainstorming como nós empreendedores faríamos. Pegou um monte de post-its e perguntou para todos na sala de aula quem tinha uma ideia sobre maneiras de resolvermos esse problema.
Algumas ideias não eram boas, como comer no Chick-fil-A todos os dias ou uma criança sugerindo comer formigas. Isso não vai funcionar. Não há nutrição suficiente. Mas, eventualmente, eles reduziram a uma ideia, que era construir um protetor solar com cobertores que eles poderiam receber como doação dos pais. E eu me sintonizei nisso com um e-mail que veio da senhorita Vasilis naquela noite que dizia: Ei, pais, se vocês tiverem algum cobertor, podem doá-los? Então fizemos e depois deixamos as crianças. No dia seguinte, e quando os pegamos no início da tarde, notamos que havia essas estruturas no pátio. No concreto que estava ao lado das mesas de jantar deles. E eram esses guarda-sóis que eles haviam construído, guarda-sóis em forma de L, feitos de tubo, de policloreto de vinila, que as crianças construíram por conta própria. E eles estavam tão felizes. Estávamos todos tirando fotos na frente deles naquele dia, quase como se fossem celebridades na frente de um daqueles padrões de passo e repetição no Oscar. Mas eram só crianças pequenas, e isso pode parecer pouco. Mas se você pensar sobre isso, crianças de 4 e 5 anos enfrentam um problema na vida real. Todos eles colaborativamente pensam e reduzem para uma única solução. Então eles constroem essa solução, e então eles experimentam os resultados disso imediatamente em um dia, sem ter que aprender a ser um engenheiro, sem aprender tudo o que há para saber sobre como construir estruturas de tubo de PVC. Eles apenas sujaram as mãos e fizeram isso. Foi um experimento seguro que eles poderiam fazer. Quero dizer que coisa transformadora para uma criança aprender e experimentar, ser capaz de fazer isso e todas as coisas do tipo empreendedor que estão em torno disso, e o quão orgulhosos eles estavam de fazer isso. Agora, através dessas experiências, eles são capazes de enfrentar qualquer coisa e perceber que se não são bons em algo, isso não significa que devem desistir, mas sim buscar ajuda. Vamos trabalhar juntos nisso. Encontremos alguém experiente para nos guiar. Vamos resolver nossos problemas juntos. Essa é a melhor forma de encarar a vida quando nos deparamos com algo que precisa de ajuda. Essa história inspirou todo este livro e me deu a ideia de escrever algo para mudar a forma como educamos. Como mencionado anteriormente, livros didáticos são ótimos para entender as coisas e a história. Eles têm grande utilidade no aprendizado. Todos os itens educacionais fundamentais básicos ainda devem estar lá, mas chega um ponto em que você precisa descobrir quem você é e o que você gosta, e sujar as mãos e aprender com alguém e descobrir quem você é através da ação, não apenas aprendendo. Quantas vezes as pessoas vão para a faculdade e escolhem uma especialização sem realmente saber o que querem fazer da vida? Eles são apenas a maioria. Tempo, inclusive eu. Sim, absolutamente. E como existem todas essas histórias agora? Como você sabe, está nas notícias. E também é uma questão política a necessidade de quitar os empréstimos estudantis que estavam em pausa por um período. Muitas pessoas estão chateadas por causa disso. E, você sabe, eu não vou argumentar a favor de um jeito ou de outro, mas sim a surpresa para mim de que tantas pessoas estão em cursos que elas nem mesmo escolheram, como se fossem meio que aleatórios. Poderíamos aprofundar nisso, mas não vou. Sim, tem muito aqui. Isso não é apenas um livro empreendedor. É um livro educacional. É um chamado para a mudança. Neste mundo em que agora vivemos, que é tão avassalador com informações, tão desfavorável para fazer progresso e se mover mais rápido do que nunca. Na verdade, a informação não está diminuindo, mas sim acelerando. Você fala sobre microhabilidades, e quando você passa pela sua entrada no empreendedorismo, você passa pelas microhabilidades que aprendeu e que te fizeram bem-sucedido. Primeiro de tudo, ajude alguém a entender o que é uma microhabilidade, além do óbvio apenas. Uma microhabilidade é uma habilidade específica e focada que pode ser aprendida rapidamente. Para identificar quais microhabilidades são úteis, é importante avaliar se elas estão alinhadas com seus objetivos e se terão aplicação prática. O objetivo da metodologia de aprendizado enxuto é evitar desperdício de tempo e focar apenas no que é relevante e útil para você. Certo, então microhabilidades são... eu falo sobre isso no livro como microdomínio, certo? Você se torna o mestre do que está fazendo ao focar realmente no micro. Muitos atletas e músicos, em vez de tentar melhorar em uma peça apenas tocando-a repetidamente, fazem isso. Eles repetem o processo várias vezes, desmontando uma parte da peça e se concentrando nela até que melhore. O maestro faz isso com a sua banda. Eles dizem: ok, turma, deixem-me ouvir apenas os trombones nesta sessão na barra 20. Legal. Ok, apenas essa barra sozinha. Vamos tentar de novo. Vamos dominar isso. Há um trio ali que vocês estão perdendo. Vamos nos concentrar nisso. Joey, você toca.
Você está certa, Jana. Muitos atletas, especialmente corredores de ultramaratona, quebram recordes com sua determinação e habilidade. E eles não apenas vão. Ok, eu vou correr todos os dias para melhorar. Eles se concentram em coisas como a respiração por um período, como um mês inteiro, respirando apenas pelo nariz enquanto correm para aumentar a resistência. E nos pulmões deles, ou na passada de corrida, sabe? Se você tentasse melhorar tudo isso simultaneamente, nada melhoraria. Então você tira um momento e diz, por esse período sozinho, por quantos dias que seja, ou você se dá, eu vou me concentrar nisso e vou encontrar os recursos sobre isso. E vou conversar com outras pessoas sobre isso e somente isso. Retomando meu discurso, fiz o mesmo. Depois de decidir que queria me tornar mestre nisso, comecei a entrar em apresentações pensando, qual é a única coisa em que quero me concentrar nesta próxima conversa? Quero me concentrar na minha narrativa neste. Sim, terá slides. Vou falar sobre essa informação, mas quero incluir algumas boas histórias relacionadas. Quem está contando boas histórias? Vou assistir às TED Talks, considerar as histórias e tomar notas sobre elas. Que tal conversar com um excelente contador de histórias e pedir algumas dicas? Foi aqui que me deparei com o livro da Nancy Duarte, Resonate, que fala sobre o tipo de empurrar e puxar em uma história, os altos e baixos e a montanha-russa que traz emoção e conexão para ela, e essas coisas que você aprende apenas porque está focado nessas coisas em um período de tempo. E então, uma vez que você as aprende, você se torna alguém que agora incorpora isso e agora está se acumulando para a próxima coisa que você aprende. Então, em outra palestra, eu entrei e simplesmente estava tipo, ok, eu não tenho ideia do que fazer com as minhas mãos. Eu só vou aprender sobre as mãos e o que eu faço e como eu uso minhas mãos para enfatizar as coisas que eu estou dizendo ou para. E eu aprendi que você sabe quanto maior a audiência, mais grandiosas suas mãos têm que ser. Porque para as pessoas, no fundo, vai parecer bobo, mas vai parecer ótimo e profissional quando você expressa essas coisas ou quando você meio que fecha as mãos e as traz mais perto do seu corpo. Este pode ser um momento mais vulnerável na sua palestra, que você está contando uma história e você pode usar suas mãos novamente para enfatizar e amplificar as coisas sobre as quais você está falando novamente. Eu só aprendo essas coisas ao me concentrar hiperativamente nisso e aprender com pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Uma coisa de cada vez, a mesma coisa acontece em nosso marketing, certo? Quando nos concentramos hiperativamente em certas partes do Micromaster ou marketing, é como, ok, eu tenho um funil de vendas. Quero aprimorar meu funil de vendas. Vou continuar tentando e me esforçando para melhorar a cada vez. Essa é a abordagem que escolhi para alcançar meu objetivo. Quebre isso. É assim que começamos a priorizar. A propósito, nós quebramos todo o processo. Funil de vendas. Visitantes do site precisam se inscrever na lista de e-mails e abri-los posteriormente. Depois, eles clicam nos links dos e-mails e são direcionados para a página de vendas. Eles precisam clicar no link da página de vendas, passar pelo checkout, comprar e receber o e-mail. São cerca de 8 passos. Vamos dominar isso em detalhes. Qual é o ponto de alta alavancagem que você deve priorizar ao mudar ou melhorar apenas uma dessas coisas? Qual seria como o primeiro dominó que derruba o resto? Ok. Bem, eu vou trabalhar nas linhas de assunto do e-mail e apenas dominar isso, até esse nível. Mais pessoas abrindo meus e-mails significa mais acessos aos links, mais visitas à página de vendas e, consequentemente, mais cliques e clientes. E por um mês, vou mergulhar fundo e literalmente vou me permitir entrar em um buraco de coelho, em um mundo de linhas de assunto. E isso pode parecer chato, mas eu também sei que é só por um mês, e eu também sei que é por um bom motivo. Deixe-me fazer isso. Agora estou olhando as linhas de assunto quando chegam na minha caixa de entrada. Estou aprendendo sobre linhas de assunto para e-mails com especialistas e lendo postagens de blog sobre o tema. Estou ouvindo episódios de podcast. Não todos os episódios de podcast, apenas aqueles episódios que são sobre isso. Agora eu aplico, experimento e me dou repetições por um mês. Tenho 2 e-mails saindo semanalmente. Ok, legal. Vou analisar os dados para verificar se realmente funciona. Está implementado e integrado ao nosso negócio agora. Vamos selecionar o próximo item para o Micromaster. Com números e funis de vendas, se você conseguir dobrar a quantidade de pessoas que abrem seus e-mails, estará literalmente dobrando as vendas. Mas você pode expandir e crescer exponencialmente isso ao dobrar não apenas o número de pessoas que abrem esses e-mails, mas também o número de cliques nos links. Legal. Agora preciso me concentrar em redação publicitária e chamadas para a ação. O processo continua sem parar.
Para escalar de verdade, você deve dizer: "Ei, funcionário, você é nosso diretor de marketing. Concentre-se nisso e faça sua equipe focar em outros componentes para que todos possamos crescer essas coisas mais ou menos simultaneamente." Como você equilibra essa ideia para alguém que está muito interessado em domínio, como eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo este podcast elas estão interessadas em domínio e todas essas habilidades separadas, mas então elas leem Malcolm Gladwell e percebem que precisam investir 10.000 horas em algo para descobrir como funciona melhor. Como? Então, entendo aonde você quer chegar, mas como você concilia essas duas ideias? É uma mentalidade de mínimo produto viável que você aplica a tudo, uma mentalidade enxuta que você aplica a tudo? Ou existem algumas coisas que você deve investir 10.000 horas antes de realmente ver as recompensas do retorno daquilo? Ótima pergunta. Primeiramente, por que você está lendo Malcolm Gladwell? Não porque eu não goste dele. Na verdade, amo os livros dele. São super inspiradores. Mas isso é um problema quando você tem um foco e coisas que quer fazer. Você ouve podcasts no carro apenas para preencher o tempo ocioso? Isso está te afetando negativamente porque você está recebendo novas ideias e pensamentos enquanto poderia simplesmente agir. Esse é o primeiro ponto. Supondo que você conheça a regra das 10.000 horas, com a qual eu concordo. São necessárias 10.000 horas para dominar algo. Mas isso não significa que coisas não possam acontecer na primeira, segunda, 12ª ou 400ª, 69ª hora, certo? Esses momentos de aprendizado te ajudam e geram resultados a partir deles. Não é como se você tivesse que esperar 10.000 horas para finalmente poder aproveitar algo, como um micro-ondas que apita quando está pronto. Você chega lá e isso também faz parte da jornada, certo? Isso pode acontecer muito mais rápido com o foco que você tem. As 10.000 horas podem ser resultado de tentarmos encaixar tantas outras coisas nesta vida. Algumas dessas coisas, como nossos relacionamentos, devem permanecer, pois são importantes. Mas deixar de lado ou dizer não ainda para algumas coisas para se aprofundar em algo significa que talvez você só precise gastar 100 horas e nem tudo precisa disso e talvez nem necessariamente precise ou queira 10.000 horas, mas novamente ao meu ponto anterior. Como você pode tornar a primeira hora valiosa e criar um resultado para você? Como você pode fazer a quinta hora fazer isso? Etc. Eu acho que é isso, né? Eu concordo com você. Eu também acho que uma ideia que me frustra é as pessoas se concentrarem em marcos. E é tão clichê, certo? Aproveite a jornada, pois o destino é uma jornada, e isso é verdade. Por exemplo, eu tenho feito, então tem cerca de 900 e alguns episódios deste podcast. Eu não acho que fiz 10.000 horas, mas definitivamente já mudou minha vida. Agora, na marca de 10.000 horas ou 10.000 episódios, eu nem sei se Joe Rogan tem 10.000 episódios ou Joe LD não tem 10.000 episódios. Alguns são longos. Isso é muito verdade. Mas nesse ponto você está no 0,001%, mas você não precisa viver no 0,001% para ter essa coisa em que você está trabalhando impactando radicalmente sua vida. Você precisa refletir sobre o propósito disso. Para mim, isso é apenas cumprir uma obrigação. Eu preferiria não trabalhar mais das 9 às 5. Isso me dá acesso a pessoas incríveis, assim como você. É uma ótima oportunidade de networking. Se você persistir nisso por tempo suficiente, poderá alcançar uma ótima renda e estilo de vida confortável. Eu caminhei por 5 minutos da minha casa até o estúdio onde gravo. Então, eu não estou 10.000 horas nisso e minha vida é, significativamente melhor do que antes de eu começar. Talvez seja igual, mas é isso. Você não precisa ser um Joe Rogan para gostar de fazer podcasts. Não é necessário ter uma empresa milionária para apreciar o empreendedorismo. Também gostaria que as pessoas não estabelecessem seus próprios nortes pessoais baseados apenas na comparação com alguém que construiu o próximo unicórnio. Mais pessoas deveriam estabelecer seus próprios nortes. Quando treino novos alunos, a primeira pergunta que faço é: qual é o seu número? Como $1 milhão. A resposta padrão é sempre: quero ter um negócio de 7 dígitos. Então eu pergunto: por quê? Isso significa que serei bem-sucedido e terei dinheiro suficiente. Então eu pergunto: o que você quer fazer com esse dinheiro? Você é um empreendedor de 7 dígitos, mas no final, quando calculamos tudo, eles não precisam de $1 milhão. Eu questiono o que era tão atraente no negócio de 7 dígitos, agora que sabe que só precisa de $165 mil por ano, que é um modelo de negócio muito diferente.
Construir um negócio de 7 dígitos é muito diferente de um negócio de $165 mil. Sim, de qualquer forma. E a resposta geralmente é tipo, eu não sei, eu só senti que era assim que o sucesso parecia. E então mergulhamos em bem. O que o sucesso parece pra você? É mais tempo com a família, todas essas outras coisas? Eu digo, ok, agora temos um plano e te desconectamos dessa matriz novamente. De tudo que foi dito, inclusive sobre educação, é importante ter uma base de conhecimento fundamental para alcançar seus objetivos e chegar onde deseja. Porém, em certo momento, é necessário ter autonomia para decidir sobre sua vida, o que deseja fazer e para onde quer ir. Isso significa controlar o que entra e o que não entra no seu espaço cerebral. Há muito a ser dito sobre essa frase também em termos do que acontece quando há pessoas negativas que cruzam sua vida, especialmente como um criador, pessoas que tentam te derrubar. Aprendi que pessoas machucadas machucam outras, então decidi ter empatia e seguir em frente. Cada segundo perdido pensando em odiadores ou trolls é um segundo tirado daqueles que se beneficiariam do seu trabalho, ou que se importam com você. Já me meti em grandes confusões por causa de um único comentário negativo. Na matemática empreendedora, um comentário negativo pesa mais que 1000 positivos. É essencial aprender a superar isso e espero que seu público já tenha aprendido, pois é de grande importância. Um grande obrigado a Indeed por apoiar a história de sucesso, pois contratar pessoas é uma das tarefas mais desafiadoras que você enfrentará como empreendedor, fundador ou alguém que está tentando construir um negócio. Contratar bem e encontrar a pessoa certa é crucial, mas é um processo demorado e trabalhoso, pois a maioria dos empreendedores está sobrecarregada e percebe que precisava ter contratado alguém ontem. Então, como encontrar rapidamente aquele candidato incrível, maravilhoso e perfeito? É fácil. Basta usar o Indeed, pois suas vagas serão vistas sem perder tempo em outros sites de emprego. Usando o Indeed, você pode utilizar os empregos patrocinados para se destacar e contratar rapidamente. Sua postagem vai direto para o topo da página para candidatos relevantes, alcançando rapidamente quem você procura. Os resultados falam por si. Segundo o Indeed, os empregos patrocinados postados diretamente na plataforma recebem 45% mais inscrições do que os não patrocinados. E o que eu mais amo no Indeed é que ele realmente agiliza a contratação, pois tudo está otimizado em um só lugar. Chega de equilibrar várias plataformas ou esperar semanas pelo candidato certo. E quão rápido é o Indeed? Enquanto conversávamos, 23 pessoas foram contratadas globalmente através do Indeed, segundo seus dados. Não há necessidade de esperar mais. Acelere sua contratação com o Indeed. Ouvintes de Success Story receberão um crédito de $75 para patrocinar um emprego e dar mais visibilidade às suas vagas em Indeed com Fastclary. Termos e condições se aplicam. Acesse Indeed.com. Clary. Agradecemos a NetSuite por apoiar o episódio de hoje. E o futuro dos negócios? Pergunte a 9 especialistas e receberá 10 respostas diferentes. Mercado em alta, mercado em baixa, inflação em baixa. Honestamente, neste ponto, você só precisa de uma bola de cristal. Mas até conseguirmos mais de 41 mil negócios, encontraram a melhor coisa seguinte. Eles prepararam seus negócios para o futuro, suas operações com o NetSuite da Oracle, que é o ERP número 1 na nuvem. Imagine sua contabilidade, gestão financeira, inventário e recursos humanos fluindo juntos em uma única plataforma. O NetSuite se destaca por fornecer uma fonte única de verdade para seu negócio. Obtenha visibilidade e controle para decisões rápidas e confiantes enquanto outros apenas especulam. Você está trabalhando com insights de dados em tempo real para previsões. Basicamente, você está olhando para o futuro do seu negócio com dados acionáveis, seja a sua empresa ganhando alguns milhões ou até centenas de milhões. O NetSuite auxilia na superação de desafios imediatos e no aproveitamento das maiores oportunidades. Falando em oportunidades, eles criaram o guia do Chief Financial Officer para inteligência artificial e aprendizado de máquina em netsuite.com, Scott Clary. Este é o manual para usar a inteligência artificial no seu negócio. O guia é gratuito. Isso é netsuite.com/Scott Clary. É difícil. Eu não acho que eu... Com certeza absoluta, afirmo que a audiência inteira não aprendeu a lidar adequadamente com a negatividade. É um problema persistente que as pessoas têm que superar. Eu trabalhei com muitas pessoas que são muito experientes, executivos muito bem-sucedidos. E por causa do que eu faço para viver, eles perguntam: como eu começo um podcast? Como eu construo uma marca pessoal? Que conteúdo eu deveria postar? E eles já sabem o que tem que fazer.
Mas no momento em que fazem isso, podem ter a carreira mais bem-sucedida. Podem ter o melhor registro e sucesso no passado. Todos os observam, eles postam nas redes sociais e ficam horrorizados com a ideia de serem julgados e derrubados. Uma boa amiga, ela acabou de começar um podcast e o primeiro episódio foi incrível, como um e-mail ruim que ela recebeu de volta deste podcast. Na verdade, nem foi por causa do podcast. Foi porque lançamos no canal do YouTube que tinha um vídeo que ela postou 12 anos atrás, que também era um ótimo vídeo. Mas foi apenas quando ela estava no início de sua carreira e não era tão experiente ou consolidada. E alguém simplesmente começou a criticar um vídeo de 12 anos atrás porque ela não era como... Não havia nada negativo que ela colocou no vídeo. Ela não era tão experiente quanto esperavam. Eles disseram que ela soou meio estúpida no vídeo. Foi esse o tipo de comentário negativo. Após revisarmos o lançamento do podcast, essa foi a única informação que ficou gravada na cabeça dela durante a ligação. E ouça. Os criadores são mais expostos a isso. Para os empreendedores que estão começando seu primeiro negócio, podemos falar sobre todo o aprendizado enxuto. Podemos falar sobre todas as microhabilidades e sobre toda a execução. Mas parte disso é a mentalidade. Mentalidade para executar, mas também mentalidade para lidar com a pressão. Mentalidade de que você é responsável pelos seus próprios resultados, bons e ruins. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para entender antes de você sair da Matrix, por assim dizer. Porque quando você sai da Matrix, ninguém está te protegendo mais. E isso é uma coisa boa e uma coisa assustadora. E apenas navegar nisso é esperado. Eu não sei como mais dizer isso. Isso é... É tudo que tenho sobre isso. Eu sei Kung Fu. Sim. Uma última reflexão sobre a maestria. O que quando alguém está aprendendo essa microhabilidade, qual é a única coisa que eles fazem de errado ao aprender essas habilidades que eventualmente os ajudará com o aprendizado enxuto e a execução e o empreendedorismo? Qual é a única coisa que eles fazem de errado? Qual é o único equívoco que você simplesmente precisa que eles parem de fazer? Novamente, já mencionamos algumas coisas, mas mesmo no nível micro, há maus hábitos que podem ressurgir. Em primeiro lugar, é tentar encontrar literalmente todos os recursos sobre aquela coisa novamente e então se sobrecarregar. Quero dizer, é muito semelhante a um par de caras sobre os quais falei no livro que você pode se lembrar, Terry e George, meus dois amigos de golfe da arquitetura. Terry tinha todas as revistas de golfe. Ele era assinante de todas as revistas de golfe. Canais. E ele tinha o taco de golfe no escritório para praticar, como se ele fosse esse tipo de cara, certo? Ele não era ótimo. Ele não era ótimo no golfe. Porque, quero dizer, de quantas fontes ele estava obtendo informações para colocar, você deveria colocar desta maneira. Mas então a próxima página era tipo, não, você deveria colocar desta maneira. E então ele ficava apenas confuso. George encontrou um ótimo treinador para treinamento particular, mas ele gastava tempo fazendo coisas que talvez não fossem as mais atraentes. Mas ele sabia que se apenas fizesse aquilo e se esforçasse um pouco, isso se tornaria algo do qual ele poderia avançar e melhoraria seu jogo. E ele se tornou um golfista profissional, como resultado de fazer dessa maneira, gastando, uma semana apenas em como ler os greens e aprendendo apenas sobre isso com seu treinador, com alguma orientação, certo? Então, novamente, isso é muito importante. Outra coisa é pensar que você precisa ser perfeito. Muito do aprendizado parece progresso, mas é apenas um impostor dele. O progresso só acontece quando você age, então não estabeleça um prazo para começar algo. Eu amo ensinar podcasting porque é fácil fazer as pessoas começarem e obterem resultados. Basta perguntar, ok, quando seu podcast vai sair? Eu não sei, daqui a alguns meses. Não, escolha uma data. Escolha de uma data e haja. Qual é o primeiro passo? Acho que tenho que criar algo como um conceito para o show. Tudo bem, verei o conceito amanhã. Eles começam a agir e, uma vez que compreendem o conceito, ainda não construíram o show, mas já podem começar a imaginá-lo. Faço muitos exercícios como visualização para preparar meu show. Agora que está disponível, me diga como seria uma crítica perfeita para ele. Agora eles falam no futuro, pensando no que gostariam que um ouvinte dissesse após escutar, mesmo sem terem gravado um episódio ainda. Mas agora eles estão pensando em como querem abordar isso. Muitas vezes podemos ficar sobrecarregados com as ações, que são importantes. Mas lembrar o porquê é algo que frequentemente esquecemos quando focamos demais nos detalhes.
É benéfico se afastar de vez em quando e considerar o seu propósito. Seu porquê se tornou suas diretrizes, seu guia, sua estrela do norte. Isso é sempre importante ter em mente. No livro, falo sobre reservar um tempo todo mês, bloqueando no calendário, para fazer uma introspecção focada no Ixio, para avaliar se as coisas que estou fazendo estão alinhadas com onde quero que as coisas vão. E muitas vezes você pode se pegar antes que seja tarde demais ou antes de dedicar muito tempo a algo. Eu chamo isso de Wi-Fi, porque se você não tem um bom Wi-Fi, você está atrasado. Eu não sei. São como piadas bobas de pai que eu coloco no livro, mas é quem eu sou. Mas eu faço isso para torná-las memoráveis, então agora você não vai esquecer. Mas de qualquer forma, essas são algumas coisas importantes em relação a garantir que você persista, mas você sabe, ver a luz no fim do túnel também. Uma coisa que você fala no livro, da qual sou um grande fã e estamos muito alinhados em muitas das ideias que você ensina, mas a ideia é ensinar. Ensinar como uma ferramenta para ajudar você a aprender. Fale comigo sobre por que isso é tão importante, mas eu também quero dar contexto ou conselhos para pessoas que estão começando e sentem que ainda não podem ensinar e porque, na minha opinião, acho que estão erradas e tenho certeza de que você diria o mesmo, então me fale sobre ensinar, por que é importante para aprender e também se você está começando, como você ensina e como você aproveita esse truque de aprendizado por falta de um termo melhor. Ensinar é a melhor maneira de aprender, pois refina o que você está fazendo e ajuda a criar frameworks e estruturas que não só ajudam os outros, mas também internalizam o conhecimento para você. Isso ocorreu durante a escrita de Aprendizado Enxuto. Precisei extrapolar as experiências e ações, pois percebi um padrão nos resultados. Então, tive que dissecar isso. E ao dissecá-lo, agora consigo até entender mais eu mesmo e aprender e também ensinar. E somente ao ter que escrever este livro, novamente pela função força, que essas coisas emergiram. Então, ao ensinar, quero dizer, eu tinha um amigo meu que é um tocador de ukulele. Ele é bem amador. Ele está apenas começando e está aprendendo com alguns tocadores de ukulele realmente muito bons no Havaí. E seu professor perguntou a ele, ei, você está ensinando ukulele para alguém? Como o professor perguntou ao aluno, ei, você está ensinando ukulele para alguém? E ele ficou tão surpreso com essa pergunta porque ele é como eu sou. Quem sou eu para ensinar os outros? Eu sou o que está aprendendo com você. Mas o professor de ukulele estava adotando o mesmo modelo que eu, que é aprender ensinando. Ele pediu ao seu aluno para ensinar aos seus filhos alguns dos novos acordes que estava aprendendo. E então ele tinha alguns ukuleles em casa, muitos residentes havaianos têm, fácil acesso a isso. Ele ensinou aos filhos alguns desses acordes. Ele não apenas reforçava os acordes que aprendia ao mudar para uma parte diferente do cérebro e internalizar mais como professor, mas também experimentava essa alegria nesses momentos com seus filhos. Agora seus filhos veem que o papai, mesmo não sendo especialista, ainda tem valor e pode ensiná-los, assim como eu posso quando volto da escola após aprender algo novo. Quando meus filhos voltam da escola, não pergunto como foi o dia deles. Ou o que você aprendeu, né? Qual é uma coisa que você tirou da aula hoje que você poderia me ensinar? Os olhos das crianças brilham quando faço isso desde a pré-escola. E ainda funciona. Isso me posiciona não só como pai, mas também como alguém que aprende com eles. Mostre que, mesmo não sendo especialista e ainda estando na escola, você pode ensinar e ajudar outras pessoas. Isso ajuda a refinar o aprendizado para que, quando fizerem aquele teste, estejam mais capacitados. Então é por isso... Bem, eu ia apenas dizer, eu adoro isso. Eu percebo que, além de me ajudar a entender os frameworks que aprendi e passá-los para outra pessoa, solidifico meu conhecimento quando tento ensinar algo, entendo melhor minhas próprias lacunas. Quando você ensina um conceito, fica claro que entende exatamente o que precisa ser reforçado. Ao tentar ensinar algo do palco, você rapidamente percebe as partes que não estão 100%. Não estou dizendo que todos devem se colocar nessa posição, mas se quiser saber se realmente entende algo, ensinar é uma ótima maneira. Bem, ao ensinar para uma audiência, você descobrirá exatamente quais partes precisa aprimorar. Essa é uma situação de alta pressão. Eu amo perguntas e respostas na frente de audiências. Sim, eu também por algumas razões, porque pode ser menos performance, não? E mais tempo real. E isso exala uma certa quantidade de energia e autoridade. Mas como quando uma pessoa faz uma pergunta?
Se você está no palco e eles estão fazendo uma pergunta ao vivo e você não sabe a resposta para o seu ponto, isso é como uma lacuna que você pode agora preencher. Mas o que você faz? Você apenas diz que é honesto, como na verdade essa é uma pergunta muito boa e para ser honesto eu não sei a resposta para isso agora, mas agora estou inclinado a pesquisar e da próxima vez que estiver no palco na frente de vocês poderei compartilhar isso ou encontrar os recursos certos para você. Mas peço desculpas, eu não sei a resposta para isso agora. Próxima pergunta, por favor, Boom, e é assim que você lida com essas situações. Porque eu sempre tive medo de estar sozinho no palco, achando que deveria saber tudo, então não vou me colocar nessa situação de jeito nenhum. Enfrentei novamente o desafio através de mentoria, contratando um coach de oratória. Descobri que é possível navegar e aprender simultaneamente. Mais uma vez, obrigado por mencionar os capítulos finais do livro sobre ensino, pois é a melhor forma de reforçar o aprendizado e, juntos como comunidade, tornar o mundo melhor, experimentando, compartilhando e trabalhando em conjunto, que é um tema central da obra. Já houve momentos em que eu não sabia algo e alguém fazia uma sessão de perguntas e respostas ao vivo comigo. Você nunca vai conseguir um fã mais leal do que se você disser a eles que não sabe a resposta, você diz que vai descobrir para eles e então realmente faz o acompanhamento com eles e dá a resposta à pergunta ou ao problema que eles estão tentando resolver. Isso os surpreende porque muito poucas pessoas realmente fazem isso, no entanto, é tão simples de fazer. Certo, ou as outras pessoas que não estão recebendo essa resposta diretamente dizem, cara, o Scott é tão honesto e então eu sei que quando ele está realmente respondendo a uma pergunta, é real, é verdadeiro e autêntico porque ele nos diz quando ele não sabe a resposta, mas então ele encontrará as respostas e as transmitirá de volta para nós. E isso é realmente especial também porque eu estive em palcos onde vi pessoas falando e fingindo uma resposta e é tão óbvio, cara, é quase constrangedor, talvez seja apenas porque eu sou um orador treinado, mas eu quero dizer, as pessoas sabem, a autenticidade brilha. Sobre sua reflexão final a respeito do ensino, achei interessante e nunca tinha ouvido formulado dessa maneira. O ensino de expertise versus experiência. Então, pode explicar a diferença e quando beneficia uma pessoa ensinar expertise versus experiência? Ou como aproveitar isso? Acho que a diferença entre os dois seria útil? Sim, quero dizer, expertise, você dedicou um certo tempo e esforço e é capaz de criar esses frameworks a partir de uma posição de autoridade, certo? Você obteve alguns resultados da sua ação e agora você quer que os outros experimentem os mesmos resultados de uma maneira mais intensa. É aqui que entram os livros, cursos, coisas assim, consultas, coaching, é um nível mais alto, você sabe, você é um pouco mais avançado do que alguém ainda perdido, digamos assim. Mas o importante é que você ainda pode ser valioso, mesmo perdido, pois está literalmente passando por isso junto com as pessoas. Por exemplo, com o meu primeiro negócio, ensinando as pessoas a passar no exame LEAD, que era o nome do negócio que eu estava ajudando as pessoas, eu não era um especialista nesse teste. Na verdade, eu mal passei no exame. Eu precisava de 170 de 200 e passei com cerca de 173 ou algo assim, e é um exame muito difícil. Então, uma parte de mim se sentia como um impostor aparecendo e ensinando isso. Quem sou eu para ensinar isso? No entanto, em conversas com as pessoas e respondendo até mesmo algumas perguntas, você podia ver os olhos deles se iluminarem e eles te viam como um especialista porque você tem alguma experiência que é muito próxima da experiência que eles estão prestes a ter. Na verdade, em muitos casos, alguém que acabou de passar pelo mesmo processo é mais valioso do que alguém que é um veterano de 40 anos no espaço, que está falando em um pódio em uma universidade, que está tão distante do que realmente está acontecendo lá fora que, sim, eles podem saber muitas coisas, mas eu também posso procurar essas coisas no Google agora. Mas é exatamente o que está ocorrendo, permita-me demonstrar. Foi assim que em 2009 fiquei muito preocupado porque o Conselho de Construção Verde dos Estados Unidos, responsável por elaborar as perguntas para este exame, lançou seu próprio guia para competir com o meu. E eu pensei que estava acabado. Eu estava tipo, por que as pessoas aprenderiam comigo? Alguém que mal passou no exame. Eu sou apenas um João Ninguém que criou um guia versus, literalmente, as pessoas que criam as perguntas para o exame. Isso foi em maio de 2009. Foi o meu mês mais lucrativo de todos os tempos. E eu estava tipo, o que diabos está acontecendo aqui? Bem, primeiro de tudo, eles enviaram todos esses e-mails para as pessoas.
com o guia deles que custava cerca de $169, então muito caro, e então as pessoas começaram a pesquisar para encontrar bem quais outros guias estão disponíveis, e eles encontraram o meu e decidiram comprar de mim, e eu fiz uma pergunta de pesquisa: por que você comprou de mim e não deles? Eu literalmente só queria saber a resposta, e eles disseram: bem, eu senti que te conhecia porque você acabou de fazer o exame e sabe exatamente como é. Da mesma perspectiva que eu terei, e isso me ensinou muito nos primeiros dias. Apesar de ainda ter que aprender meu caminho, sei que posso ensinar essas coisas. Não preciso esperar 10.000 horas para me sentir qualificado para ensinar. Posso ensinar após a primeira hora, pois alguém está na hora zero. Adoro isso e acho que A expertise é o que a maioria das pessoas acha que precisa ter antes de ensinar qualquer coisa, experiências para o seu ponto, não apenas permissão para ensinar com a experiência que você acabou de receber, mas também para algumas pessoas pode ser mais valioso. E também, você sabe, as pessoas que estão na hora zero, às vezes você deve ser, para o seu ponto, buscar experiência recente, porque isso vai ser mais contextualmente relevante para o que você está passando agora, do que alguém que vendeu um negócio 10 anos atrás por 100 milhões. Isso é alguém sobre quem se pode falar muitas coisas. Certamente isso renderia outro podcast inteiro. Quando você olha para os mentores, você tem pessoas que são seus pares e outras que estão um pouco à sua frente. Você pode ter algumas pessoas que estão mais adiantadas em sua carreira e vida. Mas acho que pares que estão passando pelo mesmo que você agora podem te responsabilizar. E pessoas que estão apenas à sua frente, esses são os tipos mais úteis de mentores. Esses serão os que de fato ajudarão a fazer a diferença no que você estiver tentando descobrir. e você é capaz de ajudá-los, eu Quero dizer, estar lá um para o outro. Quero dizer, isso não é... ensinar não é unilateral, é bidirecional. Por isso, grupos de mastermind, conselhos cerebrais ou círculos de pessoas são importantes. Neles, todos se tornam a cabeça da mesa em algum momento, quando precisam de ajuda ou estão apresentando para os demais. Então, sim, absolutamente. 100%. Quer dizer, você e eu somos feitos do mesmo pano. 1000%. Sim. Qual ideia importante do livro que não discutimos, mas que você gostaria de deixar como mensagem para os leitores? Além da micromaestria, que é chegar ao nível pequeno para se mover rápido, existem outras maneiras de acelerar o movimento também. Uma das minhas maneiras favoritas é fazer o que eu gosto de chamar de Power 10. Eu implemento isso provavelmente mais do que qualquer coisa no meu negócio, porque me ajuda a encontrar resultados rápidos e me ajuda a ter surtos de sucesso, se você quiser. Agora, o Power 10 vem do mundo do remo. Então, eu costumava remar no time leve da Cal. Se você está vendo isso agora, você saberia que é óbvio porque eu não sou um peso pesado. Mas em um barco de 8 pessoas mais um, o Cox que dá os comandos, se você está na água, eu quero dizer, você poderia estar apenas à deriva, mas se você está em uma corrida, você quer ficar à frente dos outros barcos. Então, como, quando você está remando, você fica à frente? Você realmente faz o que é chamado de Power 10. E um Power 10 é quando o coxswain conta para preparar todos. Ok, Power 10 em 3 tempos, 2 tempos, 1 tempo, vai. E por apenas 10 tempos, você dará tudo o que tem para dar. Você e o barco é como literalmente uma faca quente na manteiga, o barco na água. Quando você vê um Power 10 em movimento, porque o barco simplesmente vai. E você consegue isso porque são 10 momentos, não 1000, onde você se esgotaria ou morreria. Você não está apenas à deriva, tem um tempo definido. 10 tempos no remo. Para um empreendedor, podem ser 10 dias ou 10 episódios de podcast, o que for. Como eu ensino muitos podcasters a fazerem podcasts? Eu tenho milhares de alunos. Uma coisa que fazemos é o que chamamos de semana de sucesso. Nós chamamos de semana de sucesso. Sim, você pode lançar um podcast semanalmente, mas em algum momento, nos próximos 3 meses, faça uma semana especial onde você lança um episódio todos os dias. Puxa, isso é muito trabalho extra, leva uma eternidade, mas é apenas por um momento. Você terá um episódio de podcast diariamente por uma semana. Você criará um evento em torno disso. Você vai criar um hype em torno disso e verá um aumento nos downloads, cliques nas chamadas para ações e tudo o que você deseja como podcaster. Este poder de 10 que você vai implementar será ótimo. Vamos colocar o trabalho como um hackathon, onde coisas incríveis são construídas em 24 horas por pessoas que simplesmente dizem: ok, por 24 horas vamos construir isso e comer pizza a noite toda até que esteja pronto. Você não faz hackathons toda noite, mas quando faz, as coisas são realizadas e esse é o objetivo.
E então, qual é a sua versão, você, o ouvinte de um hackathon, ou um poder 10 que você pode implementar? Há uma história paralela que eu falo em um outro lugar, onde eu acabei me machucando. Como um remador, eu era também um jogador de futebol e me machuquei. Então eu não pude mais remar e eventualmente me tornei o timoneiro da equipe feminina de remo, porque o timoneiro delas tinha desistido e há algumas outras lições em torno disso. Mas acabamos ganhando todas as corridas. E sim, um homem pode estar na equipe feminina de remo apenas se eles são um timoneiro. E mesmo que eu fosse mais pesado do que todas as meninas no barco, ainda ganhamos. E, cara, isso foi uma das melhores experiências da minha vida. E veja só. No ano seguinte, acabei namorando uma delas e então as coisas desandaram. Então, tem outra lição aí também. Com certeza tem uma lição de vida aí, mas sim, não faça isso também. Não, eu acho que é um ótimo conselho. Você, e a propósito, eu vi isso com YouTubers e eles fazem vlogmas e eles simplesmente se dedicam totalmente aos vlogs todos os dias. No Natal, 30 dias de qualquer coisa. Sim, e as pessoas sintonizam apenas para esses vlogs de Natal. E é isso que as pessoas amam e elas esperam o ano todo por isso, de qualquer forma. Uma ideia muito poderosa. Você recomendaria que alguém fizesse isso no início para ganhar impulso ou mais tarde em sua jornada, depois que já tivessem meio que descoberto o seu ofício? Achem. Sim, para ambos. Sim. Espaço. Implemente-os quando puder. Claro que você tem que arranjar tempo para eles e ter energia ou até mesmo reunir os recursos, se quiser, para esses momentos, mas o truque é descobrir o equilíbrio certo, porque se você fizer um Power 10 toda semana, vai se matar. Imagine um barco com 8 pessoas remando o mais forte que podem o tempo todo. É como começar uma maratona em disparada. Talvez seja uma questão de disparar na primeira parte para se adiantar ao grupo, mas depois desacelerar e controlar o ritmo. No 7º quilômetro, você decide forçar um pouco mais, mas sem se esgotar novamente. De maneira semelhante, já ouvimos que negócios e empreendedorismo são como uma maratona, não uma corrida. No entanto, você pode se adiantar disparando de vez em quando. Essa é a chave. Então, é importante implementar isso. Onde quer que você esteja agora, ouvinte, considere qual é a minha versão de um 10 poderoso que posso fazer nos próximos meses. Então, você pode planejar o próximo passo depois disso. Incrível. Muito obrigado, Paty. Se as pessoas não souberem onde te encontrar, o livro estará disponível em locais de venda de livros, como a Amazon. Compartilhe seus perfis em redes sociais e site para que possam te seguir. Incluiremos essas informações nas notas do programa também. Se houver algum link adicional, avise. Deixá-lo saber. Agradeço a você e a todos que estão ouvindo pelo seu tempo. Espero que isso tenha sido não só agradável, mas também útil. Se você pegar o livro, agradeço muito. Estamos nos esforçando para entrar na lista este ano. É meu primeiro livro publicado tradicionalmente, então vamos ver o que acontece. Vai dar certo. Muito bem. Eu Amo o paradigma. Mudança de paradigma. Eu amo ajudar as pessoas a escapar da matriz. Isso é muito bom. Porque não é apenas sobre ouvir, há lições de vida. Há lições de negócios. Você é um criador empreendedor prolífico, mas também isso é tudo divertido. Trata-se de mudar a mentalidade acerca do aprendizado sobre sucesso, execução e empreendedorismo. Por isso, quando comecei este podcast, só para dar algum contexto, não preciso contar toda a história. Mas eu comecei este podcast com conversas muito táticas sobre como, você sabe, para criar uma campanha de e-mail de sucesso com alta taxa de abertura e cliques e executar anúncios eficazes no Facebook com bom retorno, é crucial ter os modelos mentais corretos em prática. Sem eles, é difícil ter sucesso em qualquer coisa. Este livro está repleto de modelos mentais essenciais e integrais para alcançar resultados positivos. Esses são alguns dos modelos mentais cruciais que empreendedores e indivíduos precisam internalizar para obter sucesso. Acredito que você irá se sair muito bem. Muito obrigado. Isso significa muito para mim. Me encontre como Pat Flynn na maioria dos canais de mídia social. Tenho um canal no YouTube e o site smartpassiveincome.com, onde ensinamos empreendedores a alcançar seus objetivos. Em leanlearningbook.com, se você ouvir isso antes de 3 de junho, há bônus para pré-encomendas antecipadas. De qualquer forma, espero que isso, quando você estiver ouvindo, seja útil. Espero que seja valioso. Seu apoio significa muito para mim, Scott. Muito obrigado. Não, o prazer é meu. A última pergunta que gosto de fazer, já que você contribuiu tanto, é... E eu sei que você é um homem de família.
Você está tentando ensinar seus filhos a navegar na vida, empreendedorismo e negócios da melhor maneira possível. Se você tivesse que descobrir e destilar todas as diferentes coisas que você aprendeu em sua vida, até uma ideia que você quer passar para seus filhos e que você pode passar para seu público, a ideia mais importante sobre vida, negócios, sucesso, empreendedorismo, não importa. Qual seria essa ideia e por quê? Apenas uma. Apenas uma, apenas uma. Você não pode fazer isso sozinho. Vá lá fora, construa relacionamentos, conheça outras pessoas, sirva aos outros. Isso me leva à minha citação favorita de Zig Ziglar. Você pode ter qualquer coisa na vida que quiser, contanto que ajude outras pessoas a conseguir o que querem. Obrigado.